Bom dia! Fala galera do sexto ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática, página 376. Questão número 2. Usando régua e esquadro, trace uma reta perpendicular a cada reta dada abaixo. Eu já comentei no vídeo anterior que você pode utilizar régua e esquadro ou aqueles cartões. Cartões de parque, pode ser um cartão velho de banco, tudo bem? Agora vamos lá. Nós temos aqui a reta R. Para traçar a perpendicular, nós vamos apoiar o esquadro, formando aqui o ângulo de 90 graus. Depois, é só traçar a reta, certo? Com a régua, você continua a outra parte aqui. Na reta T, o procedimento é o mesmo. Você vai pegar a parte do esquadro que tem 90 graus, vai encaixar perfeitamente na reta T e vai traçar a reta perpendicular. Não esqueçam de colocar o símbolo de perpendicular, combinado? Você pode fazer o mesmo com o cartão, tudo bem? Dá certinho. Você apoia o cartão aqui, alinha perfeitamente com a reta R. Depois é só traçar o quê? A reta perpendicular e continuar com a régua. O mesmo aqui, você alinha perfeitamente, formando um ângulo de 90 graus, alinha, apoia o seu cartão aqui com a reta T, traça a primeira parte do segmento, depois você pode continuar com o próprio cartão ou com a régua, ok? Agora, a questão número 3. Usando apenas régua e esquadro, verifique quais segmentos de reta indicados abaixo são paralelos a LM. Então, com a régua e com o esquadro. Vamos lá. Nós temos que apoiar o esquadro na régua e encaixar perfeitamente aqui no segmento LM, ok? Agora que nós encaixamos perfeitamente, vamos deslizar. Perceberam? O segmento AB ele é paralelo ao LM. O segmento CD não é. O segmento EF é paralelo. E o segmento FG não. Então, a nossa resposta, quais são os segmentos que são paralelos a LM? Apenas o segmento AB e EF. Agora, nós vamos para o exercício número 4. O exercício número 4, ainda na página 376. Observe na figura o esquema de um bairro de uma cidade fictícia, em que todas as ruas podem ser identificadas com retas, duas quaisquer dessas retas ou são paralelas ou são perpendiculares. Letra A. Uma rua que passe pelo ponto Q e que seja paralela à Rua 2, deverá ser construída no bairro, dividindo em dois o quarteirão atualmente ocupado pelo prédio 4. Com régua e esquadro, desenhe essa rua. Então, vamos lá. Aqui está o esquadro e a régua. Nós vamos fazer com régua e com esquadro. Tem que ser paralela à Rua 2. A Rua 2 é aquela rua ali em cima, certinho? Agora que nós alinhamos o esquadro com a Rua 2, nós vamos deslizar até aqui, até o ponto Q. Desse ponto Q, nós vamos dividir o quarteirão do prédio 4 em duas partes. Então, é só traçar aqui, ó.
exatamente dividindo esse quarteirão em duas partes. Prontinho. Na letra B, o morador da casa 1 deseja construir um caminho reto, ligando o portão de sua garagem, que é o ponto P, até a rua que passa em frente à sua casa e que seja perpendicular à rua. A essa rua, com régua e esquadro, desenhe como esse caminho deve ser, como deve ser esse caminho. Mesmo procedimento. Nós vamos apoiar o esquadro na régua. Esse caminho tem que ser perpendicular. Aquela rua, essa rua que eu estou apoiando o esquadro aqui, alinhando o esquadro, ela é uma rua perpendicular à rua da frente da casa 1. Então, eu estou alinhando aqui o esquadro. Agora, eu vou deslizar, marco o caminho, que é só marcar aqui, ó. Certo? Esse caminho, ele forma um ângulo de 90 graus. Assim, nós terminamos a página 376. A página 377, ela fala da construção de retas no plano cartesiano, com aquele software, com o GeoGebra. Então, nós não faremos a página 377 e não faremos a página 378. Nós vamos para a página 379. Página 379, teste número 1. Considere em um sistema de coordenadas cartesianas os pontos A, 2 e 1, B, 4 e 2, C, 3 e 3 e o D, 7 e 5. Se desenharmos as retas AB e CD, podemos concluir que elas são paralelas, concorrentes, mas não perpendiculares, são perpendiculares ou não são paralelas nem concorrentes. Primeiro passo, vamos marcar o ponto A. Ponto A, 2 e 1, aqui. O ponto B, 4 e 2. Agora, nós vamos ligar o ponto A e o ponto B fazendo uma reta. Eu fiz em vermelho. Você pode fazer com a sua cor preferida. Agora, o ponto C, que tem coordenadas 3 e 3. O ponto D, que tem coordenadas 7 e 5. Agora, nós vamos ligar o ponto C ao ponto D e traçar uma reta. Eu aconselho que você faça de outra cor. Eu fiz com a cor roxa. Observem comigo as retas. Elas não têm pontos em comum. Se elas não têm pontos em comum, e percebam que elas mantêm sempre a mesma distância. Quando isso acontece, elas são paralelas. Agora, nós vamos para a questão número 2. Número 2. Usando régua e esquadro, Mariana fez uma sequência de construções partindo da figura a seguir. Mariana construiu a reta T, que é perpendicular à reta R e que passa pelo ponto Q. A reta U, que é paralela à reta S e que passa pelo ponto P. Reproduzindo com régua e esquadro as construções feitas por Mariana, pode-se concluir que as retas T e U se intersectam no ponto A, B, C ou D. Qual o significado de intersectar? Cruzam, cruzar, fazer ou sofrer intersecção. Nós estamos procurando um ponto em comum. Então, vamos lá. O primeiro passo é construir a reta T, perpendicular à reta R. Então, nós temos aqui a reta R, certo? Nós vamos construir o quê? Uma reta perpendicular a ela. Então, eu pego o meu esquadro, apoio aqui perfeitamente com o meu ângulo de 90 graus. Vou traçar esse segmento, depois vou unir ao ponto A, ao ponto B e passando pelo ponto Q. Agora, nós vamos fazer a reta paralela com régua e esquadro. Uma reta paralela à reta S.
e que passe pelo ponto P. Alinhando aqui com a reta S, agora é só deslizar. Ali nós vamos traçar a reta que passa pelo ponto B, C e Q, certinho? Fazendo com calma, você pode usar os cartões como eu dei a dica. Vocês percebem que as retas se encontraram? Elas se cruzaram? Ou então onde essas retas se intersectam? No ponto B. Alternativa B. Assim nós concluímos a página 379. Página 380. Número 3. No plano cartesiano, os pontos B, 2 e 4, E, 0 e 9 e L, 8 e 8 são vértices consecutivos, seguidos, do polígono BELO. Se os lados BE e LO são paralelos e os lados BO e EL também são paralelos, então as coordenadas do vértice O são... Primeiro vamos marcar os pontos que nós temos. 2 e 4. 2 com 4, aqui fica o ponto B. O 0 com 9, aqui é o ponto E. O ponto L, 8 e 8. Agora, com a régua e com o esquadro, nós vamos traçar o quê? Os lados paralelos que estão faltando, certinho? Então, vamos lá. É só alinhar o seu esquadro com um lado que você já tem. Não esqueça, ligue o vértice E ao vértice L. Ligue o vértice E ao vértice B, tá bom? Agora, vamos lá. Apoiando na régua o esquadro, alinhando aqui, você desliza, certo? Vai deslizando. Aqui você vai ter o quê? Um lado. Você pode fazer com outra cor e um pouquinho maior, porque nós vamos precisar desse ponto de encontro. Vamos fazer o mesmo com o lado BE, certinho? Aqui, aí você vai deslizando até traçar essa outra reta, esse outro lado. Vocês perceberam? Eles vão se encontrar, certo? Você pode fazer isso também com os cartões, que vai dar certinho do mesmo jeito. Aqui. Aí é só traçar. Aqui. Aí é só traçar e prolongar se necessário com a régua. O ponto de encontro é o ponto O. Quais são as coordenadas do ponto O? Primeiro você olha o valor horizontal. No horizontal você tem 10. No vertical você tem 3. Então, a alternativa correta, alternativa D, 10,3. Em casa, número 1. Com 4 peças quadradas de mesmo tamanho, Juliana montou um quadrado grande. Observe o quadrado montado. Classifique os pares de retas indicados abaixo de acordo com o código. 1 para retas paralelas, 2 para retas concorrentes, mas não perpendiculares, 3 para retas perpendiculares. Na letra A reta AB e CD. AB é essa azul. CD é essa vermelha aqui embaixo. Elas não têm pontos em comum, são paralelas, então aqui é número 1. Letra B, a reta AD, que é essa reta roxa, e CD, que é a reta vermelha. O ponto de encontro aqui é um ângulo de 90 graus, então elas são retas perpendiculares, por isso aqui o número 3. Façam as retas como eu fiz, colorido, para você não se confundir. Letra C, a reta BC. A reta BC eu marquei aqui com a cor preta. A reta AE, a reta AE, é essa que passa aqui na diagonal. Ela passa pelo A, pelo E, pelo C. O que acontece?
elas se encontram, certo? Elas têm ponto em comum, só que o ângulo formado entre elas não é um ângulo de 90 graus. Então, elas são retas concorrentes, mas não perpendiculares. Por isso, aqui nós colocamos o número 2. Letra D, a reta BC e EF. A reta BC é essa reta aqui que eu fiz com a cor preta. A reta EF é essa que passa aqui, que eu fiz com a cor azul. Elas são retas paralelas. Por isso, eu coloquei o número 1. Elas não têm pontos em comum. Letra E, a reta BC, que é essa reta preta aqui, com AF. A F, ela passa pelo A, pelo F, que eu também fiz com a cor preta. Percebam, elas têm ponto em comum, não tem? Eu tenho ABC com AF. Elas se encontram, então elas são concorrentes. Elas têm um ângulo de 90 graus? Não. Então, elas são concorrentes, mas não são perpendiculares. Por isso, aqui o número 2. Página 381, número 2. As ruas Brasil e Portugal são perpendiculares entre si. Então, a rua Portugal, que é azul, a rua Brasil, que é verde, elas formam ângulos de 90 graus, tanto de um lado quanto do outro. A rua Japão forma um ângulo de 40 graus com a rua Brasil, como indicado na figura. Aqui nós temos um ângulo de 40 graus. Qual é a medida do ângulo formado pelas ruas Japão e Portugal? Esse que eu marquei com um ponto de interrogação. Nós sabemos que a medida toda ali é 90 graus. Então, essas duas partes juntas têm 90 graus. Então, para descobrir o ponto de interrogação, eu faço 90 menos 40, que é quanto? 50 graus. Então, a medida do ângulo formado pelas ruas Japão e Portugal, 50 graus. A número 3, ainda na página 381. Em relação ao cubo, representado abaixo, cujos vértices são os pontos A, B, C, D, E, F, G e H, faça o que se pede. Escreva o nome de duas retas que sejam perpendiculares à reta BF. Essa é a reta BF. Nós temos como retas perpendiculares, uma opção é a reta AB, outra opção é a reta BC, ok? Escreva na letra B o nome de duas retas que são paralelas à reta AB. Quem é paralela a AB? Eu posso colocar a reta CD e a reta EF. Aqui são duas opções de resposta. Existem outras. Tudo bem? Agora nós vamos para a questão número 4. A questão número 4 pede, usando régua e esquadros, desenhe na figura abaixo. Letra A reta S perpendicular à reta R, que passa pelo ponto P. Então, eu quero uma reta perpendicular a R. Gente, vou fazer aqui com o cartão. É só colocar o cartão, encaixar aqui perfeitamente com a reta R. Depois, é só pegar os lápis, caneta e traçar aqui a reta perpendicular, marcando o ângulo de 90 graus. Agora, na letra B, eu quero a reta T, que é paralela à reta R e que passa pelo ponto P. Você pode fazer também com os cartões. Alinha perfeitamente um cartão com a reta R, encaixa com o outro, aí você desliza, traça a reta paralela, passando aqui exatamente pelo ponto P. Assim, nós concluímos a página 381. Por hoje é só. Nós voltamos na nossa próxima aula para concluir o módulo 12. Nós faremos a última página, que é a página 382. Então, por hoje é só. Um beijo,
Até a nossa próxima aula. E não se esqueçam, dúvida é só me chamar no WhatsApp. Tchau, tchau!